falando, já agradecendo aí aquelas pessoas que participam da forma que tem que participar, ativando a câmera. Obrigado aí, Isis, Maria Luísa, Guilherme, João Pedro, Enzo, e aqueles que puderem, sentirem vontade aí de ativar suas câmeras, que o façam, né? Porque facilita e ajuda aqui a nossa interação virtual, né? Nessa nossa aula presencial por meio de tecnologias, não é? Então, estamos todos aqui reunidos, né? Para que a gente possa, então, dar prosseguimento aos nossos estudos. O assunto que eu separei para a gente trabalhar aqui hoje é o assunto relacionado com aquela situação que ocorreu, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente conversou na última aula que nós tivemos, há quase um mês aí, nós conversamos sobre a Segunda Guerra Mundial e percebemos que o que ocorreu ali foi de uma extrema maldade, sabe? As relações internacionais que ocorreram ali foram de extrema hostilidade, coisas que não poderiam continuar acontecendo e nem poderia acontecer de novo. Nós não tivemos mais uma terceira guerra mundial, no caso, mas nós tivemos um monte de guerras de lá para cá. Né? Então, nesses últimos aí 60 anos, 70, já mais, né? Então, 45, 70, quase 80 anos, nós tivemos terríveis guerras, aí como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo, a Guerra do Irã-Iraque, sabe? Então, tem várias guerras que tiveram vários saldos totalmente negativos, mas por que, professor, que elas não foram chamadas mundial? Porque elas foram localizadas, né? Um país e outro só, entendeu? Ao passo que a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela colocou polos, colocou blocos em disputa, né? Então, ou seja, Japão, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra. Então, ou seja, trouxe países de muitos cantos diferentes e deu essa proporção que a gente pode chamar de mundial. Pois não, Enzo? Assim, Irã e Iraque até hoje eu acho que tem alguma guerra, né, entre eles ainda, né? Eles ainda são meio que inimigos ainda, né? Sim. Apesar de tanto tempo dessa guerra de Irã e Iraque, né, que já teve, mas assim, eles ainda são tratados como oponentes ainda, né? Não, Sim, não simplesmente. se você vai no Iraque e carimba seu passaporte lá entrando lá, você não vai entrar no Irã depois. Só quando você tiver outro passaporte, É, entendeu? Então, ou seja, verdade. ainda tem essas rivalidades entre esses países, por exemplo, Líbano e Síria, né? Ali na própria faixa de Gaza, né, que é a questão dos árabes e os palestinos israelenses. Então, tem vários países no mundo que você ainda, se abre as portas para você em um deles, em outro as portas estarão fechadas, mesmo você não ter nada a ver com isso. Você sendo brasileiro, você não tem nada a ver com o Irã, não tem nada a ver com o Iraque. Mas só o fato de você visitar qualquer um desses países te fecha a porta para os outros. Então, isso mostra para a gente, né, Enzo? E todos os meus alunos aqui do nono ano. Mostra para a gente que os conflitos mundiais ainda estão em evidência. Né? Os problemas mundiais ainda estão em evidência. Mas houve uma instituição naquele contexto que surgiu para apaziguar o mundo, para acabar com esses conflitos mundiais. Uma instituição que a princípio era para ser neutra, uma instituição que tem representação de vários países do mundo, mas com o único objetivo de fazer com que haja diálogo, haja com acordos e haja concórdia. De que instituição nós estamos falando? ONU. Da Organização das Nações Unidas. Ou, em inglês, né? Vamos perguntar quem dá aula de inglês para vocês, a Solange ou a Shirlene? A Solange. Então, Solange. aí ela falaria para a gente United Nations, né? United Nations, que seria Nações Unidas, do inglês direto. E aí nós temos essa tradução, Organização das Nações Unidas. E aí o nosso objetivo para essa aula de hoje e prolongar até para a aula de amanhã, né? Que nós mudamos o horário aí a gente conversar sobre a ONU enquanto instituição,
mundial e também sobre um documento que é o documento básico para os efeitos da ONU. Que documento básico é esse? É uma declaração, professor? É uma declaração. Que todos os países signatários da ONU assinaram essa declaração e precisa fazer com que o teor dela, né, que a teoria que está dentro dela se valha em cada um desses países, dos 193 países que fazem parte da ONU. Que declaração é essa? A sigla é DUHU. Professor, eu não sei, mas eu acho que tem a ver com direitos, alguma coisa. Eu acho que direitos humanos, se não me engano, mas eu não sei. Justamente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo? Então, lá na Revolução Francesa, saiu uma declaração lá. Né? Declaração dos Direitos do Homem. E quando está escrito homem lá, por mais que a gente tenta pensar que está falando de ser humano, homem humano, por mais que a gente tenta, ainda não. Lá está falando de homem mesmo. E de lá para cá, Revolução Francesa, quando foi? Lá 1789, né? Isso. E aí, de lá para cá, temos os movimentos feministas e os demais movimentos para que tivesse uma declaração que não tratasse apenas dos direitos do homem, nem do homem com propriedade, mas sim de toda e qualquer pessoa. Né? E aí eles lutaram bastante para fazer declaração dos direitos da pessoa. Aí a mulher, é o preto, é o pobre, é o homossexual, é o deficiente físico, é todo mundo. Só que ainda não chegou nessa declaração da pessoa, e aí em 1945, 47, então nós temos essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para falar de humano, é atitude humano também entre elementos do meio ambiente, entre elementos da cultura, da religião e todos os elementos assim. Então faz parte dos nossos estudos dessa semana, né, que meio que oficialmente é a última de conteúdo propriamente dito, porque semana que vem já é recuperação de conteúdos e notas, né? Então a gente vai tentar falar sobre a ONU aqui e numa dinâmica talvez amanhã a gente vai ler os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu já estou adiantando aqui porque nós escutamos de um candidato a presidente que se tornou inclusive presidente, dizendo que direitos humanos protege bandido. Alguém já escutou essa frase por aí? Direitos humanos só servem para proteger bandido. Sim. Essa é uma frase totalmente descabida. Essa frase é escutada demais, professor. Então, somente vai repetir essa frase quem nunca leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando você, e nós vamos fazer isso nessas aulas de hoje e amanhã, quando a gente lê a declaração propriamente dita, a gente vai ver o que de fato ela defende e o que se tem a ver esse negócio de defender bandido ou não defender bandido, certo? Porque, na verdade, já estou adiantando para vocês, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é nesse meio de discussão que a gente vai fazer essa análise. Então, vamos fazer um pouquinho de história aqui e claro, falar da ONU, como eu já tenho dito para vocês aqui, também nós estamos falando da história das guerras. Né? São situações que estão totalmente linkadas umas às outras, entendeu? E aí nós vamos começar conversando aí com esse conceito de poder, propriamente dito, certo? É uma necessidade que nós temos, né, para entender a criação da ONU, é necessário saber o conceito de poder que foi estabelecido aí no mundo atual. Né? Segundo, aí nós temos uma ciência, que é a sociologia, certo? É uma ciência que vai fazer parte do seu currículo a partir do ano que vem. No primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, você estuda sociologia. Mas aí eu estou aqui, né? Eu posso falar para vocês um pouquinho de sociologia também, no sentido da gente entender o conceito de poder, certo? E aí, para começar a conversa, é o seguinte, nós temos dois tipos de poderes. Temos um poder que é natural e nós temos um poder que é social. Qual que seria essa diferença? Um poder natural vem da natureza.
certo? Então, por exemplo, fazer uma comparação aqui entre eu e a Isis Paula. É natural que eu tenha poder sobre ela. Natural por quê? Porque eu sou muito maior que ela. Se por acaso, por mais que ela tenha aula aí de taekwondo, não sei o que, jiu-jitsu ou essas coisas todas aí, por mais que ela tenha os treinamentos dela, é natural que eu a domine e possa até matá-la com as minhas próprias mãos. Por quê? Porque eu sou maior que ela, eu tenho mais força que ela, naturalmente, entendeu? Por natureza. Mas, por inteligência, por astúcia, por planejamento, ela pode me matar, ela pode me dominar, ela pode ter poder sobre mim. Mas é por quê? Porque ela vai usar a cabeça, a inteligência, a astúcia, a emboscada. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Então, naturalmente, eu tenho um poder pela força, por ser maior, etc. Mas, socialmente, ela aprende técnicas que, mesmo eu sendo 3, 4 vezes mais forte que ela tem capacidade e condição de me dominar. E de me matar também, se for o caso. Vocês estão entendendo, meninos, a diferença? Então, estão entendendo ou não, meninos? Eu não estou vendo a expressão de vocês. Professor, então a diferença é que um tem a força, mas a outra parte tem a técnica? Isso. Isso tudo é poder. O poder que vem pela técnica é um poder socialmente construído. Entendeu? Você aprendeu a utilizar a técnica para dominar. E o outro tipo de poder é o poder natural, certo? Que vem da própria natureza, minha, da sua natureza. Da sua natureza, você é mais fraca que eu. Entendeu? Entendeu? Agora quando a gente falar assim, tem país que domina outro país. Isso tem a ver com o conceito natural ou com o conceito social? O que vocês acham? Conforme essa explicação que a gente acabou de dar. Social. Sempre social. Sempre que tiver sobre pessoas com pessoas, é sempre social. Entendeu? Então, se um país está dominando, é porque esse país, de alguma forma, se estabeleceu poderoso e o outro se convenceu de que o outro é poderoso e que ele pode me dominar. Entendeu? Então, ou seja, está no campo da decisão das pessoas. Certo? Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e a Primeira também, os países reunidos falou: Alemanha, você perdeu. Alemanha, você perdeu. E aí foi preciso da Alemanha se convencer. Não, de fato eu perdi, eu vou parar com essa guerra, assino aqui que eu sou o culpado por ter começado a guerra e vou pagar todas as dívidas aí que foram impostas a mim. Entendeu? Então, ou seja, está no campo da decisão, está no campo da técnica, está no campo da política, está no campo das relações internacionais. Certo? Então, a primeira ideia que nós temos que pensar o poder aqui, olha só, a definição está aqui no slide, é a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros. Certo? Então, poder é justamente essa ação em que alguém domina o outro, impõe a sua própria vontade sobre esse outro, e tem mais. Esse outro, ele acaba aceitando, né? Aceitando. Mesmo, viu, Enzo? Mesmo se esse outro, de alguma forma, resiste. Não, eu não quero aceitar seu poder sobre mim. Resiste, faz guerra. Aí vamos ver quem é que ganha, quem é que manda, quem é que de fato tem poder nessa realidade aqui. E aí tem a sobreposição de alguns sobre os outros. Aí, veja essa imagem da esquerda. Você está vendo aí um tanque de guerra. E você está vendo um menino. O que esse menino está na mão, gente? O que esse menino vai fazer? O que ele vai fazer contra esse tanque de guerra? Agora, o que esse tanque de guerra pode fazer contra esse menino? Pensa. Quem tem poder aí nessa relação? Você está percebendo, então, como que é posta a coisa? E aí chega um país totalmente armado, cheio de soldados, com munições e tudo mais, e entra no território do outro país. E aí? Vocês vão aceitar ou vocês vão resistir? E aí a guerra está estabelecida, a guerra está feita. Professor? Certo? Sim. Inclusive, antigamente, em muitas guerras que tinha, teve mães e pais que até colocaram crianças, né, para servir como
escudo humano, esse tipo de coisa pra eles, né? Tem situações que não tem opção, Enzo. Situações ali que aí pega as crianças mesmo, não tem esse negócio de serviço militar, não tem negócio de treinamento, não pega, já dá conta de segurar uma arma, toma essa arma e vai lá para servir de guarda aí, servir de membro do exército, né? Então, nós estamos num país, gente, por mais situação que nós temos difíceis aqui, nós estamos muito bem organizados, sabe? Agora, tem lugares aí de conflitos internacionais e campos de guerra mesmo, que as pessoas sofrem e não tem lado para fugir, não tem proteção, não tem nada, não tem amparo nenhum. Né? Nós estamos, sinceramente, num paraíso muito bem organizado, vocês estão aí muito bem guardados dentro das suas casas, assistindo aula online, né? Mesmo se nós estivéssemos na escola, estava todo mundo uniformizadinho, bonitinho lá, fazendo formação e tudo mais, né? Não tem aquele perigo, aquele medo de alguém do exército chegar, Enzo, vambora, sua mãe entra no meio, não, fica aí, nós vamos levar ele mesmo e pronto, né? Então, ou seja, são situações assim que em muitos lugares no mundo, infelizmente, as crianças, as pessoas não têm essa segurança, né? Dada a esses conflitos internacionais aí, mundiais. E aí você veja, olha só, tem características aqui, essa moça que está aqui com o uniforme do exército, né? Ela tem um símbolo diferentão aqui, né? Você viu aqui no braço dela? Então, ela é uma militar, naturalmente, preparada para a guerra, mas ela é da saúde. Então, ela tem alguma missão específica dentro da instituição que ela faz parte. E olha só, quem detém o poder pode utilizar para a paz, olha aqui ela dando comida para a criancinha refugiada, mas também pode usar isso aqui para destruir nações. Lembra dessa imagem aqui, dessa explosão? Isso foi aconteceu... o atentado do 7 de setembro, né? Do 11 de setembro, isso. 11 de setembro. Lá nos Estados Unidos, né? As Torres Gêmeas, lá em Nova York. E aí foi atribuído o atentado a membros de um partido chamado Al-Qaeda, né? Que fazia parte o Osama Bin Laden. E aí, então, pegou o avião, um caiu numa torre, o outro caiu na outra torre, o outro caiu perto do Pentágono, né? Ainda tinha um outro avião que disse que era para cair na Casa Branca, né? Que era para explodir a Casa Branca nos Estados Unidos, só que esse foi desviado, foi abatido, né? Então, aí você tem esse poder internacional e pode levar comida para as criancinhas ou pode explodir prédios por aí no mundo afora, né? E aí nós temos a caricatura desse moço aqui, que foi, então, um grande responsável pela Segunda Guerra Mundial, para acontecer a Segunda Guerra Mundial. E aí, por um ato que ele começou, aí vieram o pessoal dos Estados Unidos e explodiu essa pequena bombinha aqui. Uma pequena bombinha que simplesmente destruiu as duas maiores cidades do Japão, né? E trouxe consequências até para os nossos dias atuais aí, né, dessa explosão da bomba atômica lá, né? Enfim. Então, olha só, gente. Ele pode ser representado pela figura de um líder, né? O próprio líder que vem representa ali o mito, né? O mito que vem para salvar a pátria, ou também pode ser representado através aí da própria ONU, da organização como a ONU, organizações internacionais que têm grande respeito. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela é muito respeitada nesse contexto do coronavírus. Então, tudo quanto é política internacional que vai ser feita aí nos países, quer dizer, então vamos saber se a OMS está aprovando esse protocolo, aprovando essa atitude, entendeu? Então, tem esse respeito. Esses líderes podem se destacar pelo poder político, dentro dos seus espaços, ou pelo poder econômico, ou próprio pelo poder militar, poder de guerra, certo? Então, vai pensando aí, para você ser um líder, para que você seja, então, tenha esse poder internacional, o que você já tem em você, que são características que podem ser potencializadas e pode te levar a ser um líder de reconhecimento internacional ou mundial para exercício do poder, entendeu? Então, tem pessoas entre nós que têm essa característica, e tem pessoas entre nós que não têm característica nenhuma disso. Tem pessoas entre nós que vai precisar de um representante de sala, é a primeira que está ali colocando o seu nome à disposição. Normalmente esses vão ser os candidatos, e talvez que sejam os vereadores,
aí logo vão ser candidatos aí a prefeito, vão ser candidatos a deputados, e assim vai, na carreira política, né? Então, são pessoas que, desde a idade de vocês, já de alguma forma demonstra a vontade da participação nos processos, né? Nos processos de governo. E aí acaba criando esses espaços aí, né? Então, olha só, através das guerras e conflitos, que transformam o espaço geográfico, olha quanta destruição que você vê nessas imagens aqui, né? Tanto as questões das perdas humanas, como a própria destruição das cidades. E aí nós vamos ver quem são aqueles que vão aparecer aqui para reconstruir ou para construir essa situação, certo? Agora vamos um pouquinho de história, a começar com essa figura aqui da League of Nations, ou Liga das Nações. O que é isso, professor? É o primeiro nome da ONU, ou o primeiro projeto de criação de uma coisa chamada ONU. Então foi essa instituição aqui, League of Nations, certo? Então, veja bem, refere-se lá à Primeira Guerra Mundial, 1919, quando terminou. Foi uma demonstração do poder após essa guerra, a preocupação em criar uma paz, né? Criar um estado de paz. E aí assume a força uma organização internacional que na época tinha 63 países que criaram a chamada Liga das Nações. Para quê? Para mediar os conflitos no mundo. Antes de ter qualquer guerra, vamos conversar aqui com essa turma de países aqui. Se tem um caminho pela paz, nós vamos tomar esse caminho pela paz. Só que essa Liga das Nações, ela foi impotente, né? Ela não foi suficiente para frear a Segunda Guerra Mundial, certo? Porém, em 1945, nós temos o fracasso dessa liga quando nós temos a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né? Claro, teve toda a guerra, mas aí como um impacto muito grande foi a explosão das bombas atômicas, que a gente já tem visto aí, certo? E aí, lá em 1900... Professor, pois não? eu não entendi. A ONU, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial ou antes? A ONU, depois, aqui, 24 de outubro de 1945, certo? Mas antes dessa data, em 1919, nós tivemos uma tentativa de criar uma instituição internacional que tem a mesma finalidade da ONU, que é a Liga das Nações. Certo? Ah, certo. Sim. A Liga das Nações, o Brasil fez parte dela? Olha, eu vou confirmar, Isis Paula. Até mais no final da aula eu te respondo essa pergunta aí, certo? A ONU eu tenho certeza que ele fez parte desde o início. Agora, da Liga das Nações eu não tenho certeza. Mas até o final da aula a gente conversa sobre isso, de novo. Certo? Então, veja bem. Das profundas perdas que teve lá no Japão e na Europa, né, a Itália, a Alemanha, propriamente dita, e a Polônia, aí desse projeto grandioso, para promover também a paz mundial, 24 de outubro de 1945 foi criado a Organização das Nações Unidas. Quem fez parte? Naquele momento lá, 51 países. E hoje já temos, então, 193 países signatários. Você tem noção de quantos países existem no mundo? Quem chuta aí mais ou menos quantos países tem no mundo? Eu ia falar 210. Isso aí é quase acertar, né? Parece que são 217. Eu estou um pouco enganado agora. Então veja que a maioria dos países, ou quase todos os países do mundo, são signatários da ONU. E, professor, e os países que não fazem parte? Pode ter certeza que estão vivenciando algum conflito, tentando tomar alguma terra de outro. Sabe, os que não estão na lista da ONU são países que não podem entrar na lista da ONU justamente porque estão fazendo algum tipo de conflito, algum tipo de guerra, estão tirando a liberdade de alguém, sabe? Então, são situações dessa forma. Professor, Sim. eu pesquisei, um falou que tem 217, outro falou que tem 266.
E outro falou que tem 195, eu não sei. Países no mundo? Vai Sim. no Wikipédia. Ô, Isis Paula, só respondendo a pergunta que você fez, então o Brasil ele foi um dos membros fundadores da Liga das Nações, lá em 1919. Então o Brasil fez parte da Liga das Nações e faz parte da ONU. Então ele tá na fita. Entendi. Certo? Então vamos olhar um pouquinho mais aqui. A missão da ONU, por meio dos representantes, ou seja, representantes de cada país, é fazer o quê? Olha a palavra, promover a paz entre as nações. Além de isso aqui é para acabar com as guerras. Agora, qual que é um problema muito problemático no mundo, João Pedro? Qual que é um problema muito problemático do mundo? Que talvez é um problema mais grave que a própria guerra, as guerras. Vixe Maria, professor. A fome? A fome, a miséria, os problemas sociais e os problemas ambientais. Certo? Então, as Nações Unidas é para promover a paz, para resolver a questão da guerra. O desenvolvimento sustentável para a questão socioambiental. Para monitorar o cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, que é a questão aí da fome, a questão da miséria, a questão dos machismos, né, de homem que bate em mulher, a questão das homofobias de pessoas que matam os homossexuais, entendeu? Então, ou seja, a ONU ela tem esse objetivo de acabar com a guerra, promovendo a paz. Desenvolvimento sustentável para acabar com os problemas socioambientais e cumprir os ditos direitos humanos e garantia das liberdades fundamentais das pessoas. E aí, o que ela faz? Faz reuniões e conferências, certo? Só que não é uma reunião qualquer, é uma reunião no qual tem o representante do Brasil. E quando ele sai dessa reunião, ele volta para o Brasil pensando o que nós vamos fazer para manter a paz, para ter desenvolvimento sustentável e para garantir os direitos humanos aqui no país. E assim, em cada país, né, que tem os membros signatários, eles participam dessas conferências e saem de lá com obrigação, né, com compromisso de fazer no seu país as leis necessárias para se cumprir toda essa situação aqui. Tá claro isso, Maria Luísa? Tá entendido? Certo? Então, olha só, tem essa imagem aqui, olha. Então, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, né? São elementos que precisam ser realizados em prol da ONU. E aí nós temos uma estrutura, certo? Essa estrutura tem aí, essa Assembleia Geral, eu não sei de quanto tempo, mas é uma vez no ano, ou uma vez a cada 2 anos. Então, não é uma coisa que faz qualquer dia assim, né? Aí, quem faz parte da Assembleia Geral? Todos os países membros. Aí, tá vendo? Essa aqui é uma seção, tá vendo? Cada um dessas pessoas de preto aqui tem na frente dela a plaquinha do nome do país dela, que ela representa, entendeu? Aí tem o Conselho Geral da ONU, né? Que faz parte aqui, que abre as reuniões, etc., e coordena as reuniões. E aí, tem umas galerias aqui do lado direito, aqui, que é cheio de tradutores. Pensa uma reunião, eles escolhem fazer essa reunião em inglês, normalmente, porque é uma língua mais ou menos mais falada entre as pessoas do mundo todo, e aí cada um com um fone, um headset desse aí, igual o nosso aqui, do Enzo, da Isis, no ouvido, e aí a pessoa está lá falando em inglês e aí está sendo transmitido em árabe, em alemão, em português, em espanhol, né? Então tem os canais dessa tradução. Gente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar de uma reunião internacional como essa, mas eu tive uma vez e foi muito interessante. Não era da ONU, claro, né? Era uma reunião religiosa, de religiosos católicos. E aí tinha gente da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália e da Somália. Então a reunião acontecia e não importava o idioma que a pessoa falava lá na frente. Aí tinha os tradutores para o francês, para o alemão, para o inglês, para o português, né, o tempo todo sendo traduzido. E aí eu ficava com o fone de ouvido e ficava mudando os canais, né? Agora escutava inglês, agora escutava italiano, ficava só fazendo farra com essas línguas, né, diferentes. É muito interessante essas reuniões internacionais, assim. Quando vocês tiverem a oportunidade de participar, que participem e aproveitem.
né? Mas nessa estrutura da ONU, que acontece essas reuniões grandes, né, como vocês vejam, além da pessoa representando o país, tem o seu assessor, né, tem aqui o staff, né, que anda com eles, que estão aí nessa estrutura. Mas tem também o Conselho de Segurança, que são representantes setoriais. Tem aqui a turma da saúde, a turma do trabalho, a turma do comércio, a turma do... Enfim, de cada área, certo? E aí, quando tem um problema específico dessas áreas, então nós temos esse Conselho de Segurança, que vão se organizando, né, e fazendo as reuniões mais curtas, em períodos mais curtos de tempo, para manutenção da paz, na questão da guerra, e garantir a segurança mundial. Segurança alimentar, segurança de saúde, segurança educacional, segurança de vários sentidos aí. Temos a Secretaria-Geral, né? E aí tem uma secretaria para cada área específica, que administra os programas e políticas. Por exemplo, lá na Ruanda, um país africano, eles estão com um problema sério lá na questão da saúde. Aí a Secretaria-Geral desse departamento vai dizer, olha, vamos mandar tantos bilhões de dólares para a Ruanda, né? E aí eles vão se organizando aí nesse processo para que dê certo esse tipo de amparo que acontece no mundo inteiro. E tem o Conselho Econômico Social, que tem os trabalhos econômicos, né? Esses trabalhos econômicos, além de mandar dinheiro para os países pobres, eles mandam projetos, entendeu? Então, tipo, o Guilherme, você está aí no Brasil, você está aí, tem uma ONG, e a sua ONG está dando de comida e trabalho para 200 jovens aí na região de Iporá. Então, beleza, Guilherme. Nós vamos te dar aqui um dinheiro para você organizar isso aí, dar comida para esses 200 jovens, dar trabalho para eles, mas também nós vamos te dar um curso, um projeto. E nesse projeto você vai fazer isso, comprar um terreno, você vai construir uma padaria, você vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para que você mesmo consiga juntar o dinheiro que você precisa para sustentar o seu projeto. Entendeu? Então, ou seja, um monitoramento que faz, não é só entregar o dinheiro, talvez é muito pouco entregar dinheiro, mas te dá condições para você arrumar esse dinheiro por aqui mesmo e que você faça um projeto que tenha retorno. Eu estou falando negócio de padaria aqui porque não sei se vocês viram, aí tem um grupo aqui em Porá, eu esqueci qual que é a instituição que mantém, mas eles estão construindo lá no Desafio Jovem. Tem uma chácara aqui em Porá, não sei se vocês conhecem, o Desafio Jovem, mantido pela Igreja Assembleia, parece. E aí, lá eles acolhem pessoas que têm problemas com bebida, pessoas com problemas com drogas, né? E aí estão fazendo esse projeto lá, estão arrumando dinheiro aí. Eles precisam de 100 mil reais, já conseguiram, parece que uns 30 e poucos mil reais, e estão construindo uma padaria lá. E essa padaria vai servir para ensinar a função de padeiro para as pessoas que estão internas lá dentro, e também vai vender pão para o povo de Porá, né? Para sustentar o próprio projeto que acontece lá, o Desafio Jovem Antiga em Porá. Então, eu só estou mostrando para vocês, porque é uma organização internacional, certo? Mas tem projetos que vão entrar no interior de cada lugar no mundo, principalmente os países mais pobres do mundo, professor, então, assim, para resolver esses probleminhas aí. Sim, Enzo. Esse apoio que eles dão são temporário, é isso? Não Sim. Não fica te dando dinheiro assim sempre até o seu projeto acabar. Ele te dá o dinheiro, te dá a ordem para você construir alguma coisa para você poder manter seu projeto. Seria isso? A palavra mais técnica seria emergencial. Porque para começar você precisa do dinheiro. Então tá aqui o dinheiro. Mas junto com isso você também tem que assumir o projeto. O que é o projeto? São atitudes que você vai ter daí para frente para você mesmo ganhar o dinheiro dentro do seu projeto e não precisar de ficar dependendo desse dinheiro que vem de lá. Entendeu? É mais ou menos por aí. E de onde tira esse dinheiro? Dos países que são signatários e por acaso tem mais dinheiro. Entendeu? Então, tipo, os Estados Unidos, quando o Trump era o antigo presidente dos Estados Unidos até o ano passado, até antes do dia 20 de janeiro desse ano, né? Então, eles tinham um compromisso de mandar 400 mil dólares de tempo em tempo, não sei se era todo mês, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Como os Estados Unidos não estavam obedecendo à ONU
a OMS sobre a questão do coronavírus, aí a OMS fez notas de repúdio aos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Beleza, tá falando mal de nós? Então nós não vamos dar os $400 mil que a gente costuma dar para a ONU. Então vocês se viram aí sem nosso dinheiro. Entendeu? Então são essas situações assim, que uma coisinha acarreta a outra, né? Porque a ONU também ela arrecada esse dinheiro do mundo inteiro. Né? O mundo inteiro dá esse dinheiro, mas também o mundo inteiro recebe o repasse desse dinheiro também, ou desses dinheiros, dentro dos projetos sustentáveis aí. E uma coisa que é interessante, eu entendo um pouco desse ponto, que há muitos anos eu trabalho com essa perspectiva, tá, Enzo? Mas pensa bem, nunca, num projeto sustentável, você nunca vai fazer apenas uma única coisa. Por exemplo, vamos fazer aqui um galinheiro no colégio. Um galinheiro para ensinar os meninos aí como é que é a gestação de um ovo, até o ovo virar um pintinho, né? A questão aí da temperatura que esse ovo tem que ficar ali para chocar, fazer um raio-x para você ver o núcleo ali do ovo, entender o que é uma célula, entendeu? Dá para fazer isso aí como um projeto educacional, não dá? Aí a ONU pode até amparar esse projeto, mas esse projeto não pode ser simplesmente galinha, ovo, chocar, ponto. Tem que fazer uma integração de projetos. Como é que eu poderia fazer uma integração de projetos pensando num galinheirinho aqui no CPMG? Pensa bem. Imagina fazer uma horta, certo? Uma horta com vários canteiros em volta e o galinheiro bem no meio desses canteiros. Vocês estão acompanhando aí o desenho que eu estou fazendo aqui na cabeça. Então faz a horta na forma de mandala, certo? E aí no meio do galinheiro tem um telhadinho no galinheiro. Quando chove, a gente já faz uma captação de água do telhado do galinheiro e essa água já cai nos canteiros da horta. Entendeu? Quando eu vou lá na horta e colho as folhas lá, alface, os trem, sempre sobra umas folhinhas lá no canteiro, não sobra? O que eu pego essas folhas? Jogo dentro do galinheiro que serve de alimento para as galinhas. As galinhas fazem o cocôzinho delas, não fazem? O que eu faço com o cocôzinho das galinhas? Já tiro de dentro do galinheiro e já jogo no canteiro, já serve de adubo para a horta. Você está entendendo, Enzo? Essa integração de projetos, né? A horta sendo alimentada pelo galinheiro, o galinheiro sendo alimentado pela horta, a captação de água que vai servir ali para a irrigação dessa horta. Um então, apoia o outro, né? No caso, ficaria um apoiando o outro. Projetos integrados, né? Então, não funciona a horta sem funcionar galinheiro e não funciona galinheiro sem funcionar a horta. Esse é um exemplo que pode ser. E aí, eu estou falando desse exemplo porque aonde eu li sobre esse galinheiro, porque eu trabalhava numa outra escola e a gente ia fazer isso lá, não fez por falta de tempo. Aonde eu li em um documento que eu peguei no site da ONU, sabe? No site da ONU, Desenvolvimento Sustentável. Lá eu li sobre vários lugares no mundo que já tem projetos assim. E aí tem produção de ovos, vende esses ovos. Produção de material da horta ali, de produtos da horta, vende esses produtos da horta. Passa um tempo, vende as próprias galinhas, entendeu? E vai mantendo o projeto acontecendo. Financeiramente e culturalmente e educacionalmente. Né? Porque tem as pessoas aprendendo a lidar com essas situações. Depois ela sai da escola, está desempregado, vai fazer uma horta e vai sair vendendo esses trem dessa horta por aí. Né? Quem sabe é uma forma de não morrer de fome. Né? Uma forma de, professor, de se organizar. Sim. O senhor acha que a ONU ela impediu que muitos conflitos mundiais acontecessem? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Maria Luísa. Só que eu não posso te dizer, olha, o conflito fulano de tal ia acontecer e a ONU interviu. Não tem como dizer isso, que quase sempre são reuniões de Estado, né? São reuniões secretas. Mas eu não tenho dúvida que isso aconteceu, várias delas, né? De um país, aí um país estava em conflito com o outro, aí a ONU, vai lá e conversa lá. Vai lá, conversa lá que ele é seu amigo, né? E aí, vamos parar com isso, não vamos fazer essa guerra, não. Eu tenho certeza disso, viu? Mas eu não posso provar nenhuma delas para você. Professor? Sim. Sobre essa doação de dinheiro para outros países contribuindo, isso ocorre só com dinheiro ou com outros tipos de materiais?
Não, tem várias campanhas, tanto com material educacional. Oi? Então, seria, por exemplo, eu não sei se estou certo, eu estou achando a hipótese. A vacina, no caso, que ela foi distribuída para vários países, isso seria um exemplo? Seria. Só que, inclusive, esse é um dos maiores exemplos do mundo atual, né? Porque tem muito país que tem dinheiro e podia ter comprado as vacinas todas e vacinado o seu povo. A OMS interviu. Não, tem que pegar essas vacinas e tem que distribuir. E vamos vacinando o mundo todo aos poucos. Mesmo se algum país tivesse dinheiro para comprar todas as vacinas de uma vez só. Entendeu? Então tem. E aí também, como questão de distribuição, como você falou, não só dinheiro, mas de remédio, material educacional, roupa, sabe? Uma série de elementos assim que são, faz parte dos programas e ações da ONU para levar a justiça para o mundo todo. Entendeu? Então tem que ter esse controle internacional, porque senão nós estávamos perdidos, né? Inclusive, ô Isis Paula, falando nesse exemplo aí, teve algumas pessoas na Europa, principalmente, que queria criar um passaporte da vacina. Porque tem países que não estão aceitando visitantes de determinados países. Tem lugar que a pandemia está muito grave, então tem país que está fechando as portas aí do aeroporto, não deixando as pessoas entrar. Então eles queriam fazer o quê? Um passaporte da vacina. Um documento para dizer, não, eu estou vacinado, eu posso entrar onde eu bem entender. Né? E a OMS interviu, falando, não, isso não tem ética nisso aí, né? Então, ou seja, cada país é livre para aceitar as pessoas ou não aceitar no seu lugar, e cada país é livre para estabelecer os seus critérios. Então, tem intervenção da ONU em situações tais como essas também, não é? E, por último aqui, a Corte Internacional da Justiça, é o chamado Tribunal de Nuremberg, certo? Então, quando por acaso nós temos um líder, e esse líder ele faz algum crime considerado crime contra a humanidade, é essa corte internacional que se organiza e faz um julgamento, entendeu? Faz um julgamento. Inclusive, um dos nossos presidentes aí foi citado, ele não foi julgado, mas ele foi citado, ele foi denunciado, e umas coisas que ele estava falando eram coisas que poderiam chegar lá nesse tribunal, né, de justiça, nossa corte internacional. Só que aí, no caso, eles não aceitaram a denúncia dele, não tinha muito fundamento, né, eles não entenderam que tinha tanto fundamento, então deixou para lá. Mas é uma coisa muito interessante aí, né, para se pensar. No tempo do Hitler, não existia essa corte internacional, mas eu não tenho dúvida que ele seria julgado e condenado nessa corte aqui, pelos atos que ele fez contra uma raça humana, né, contra as pessoas, os judeus, certo? E aí, vamos lá, vamos começar aqui na questão da própria estrutura, né? Olha só, o Conselho de Segurança da ONU é encarregado pela paz e segurança mundial. Ele é considerado o órgão mais importante dentro da ONU, certo? Quem faz parte? 15 países. 10 são eleitos para mandatos de 2 anos, né? Em um sistema rotativo, e 5 deles são permanentes. Atualmente, os permanentes são Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, França e China. Esses são os membros permanentes. E os 10 são eleitos, né, de tempo em tempo. Esses 5 países aqui, eles têm poder de veto. Ou seja, se tiver alguma decisão, aí esses 5 países aqui, eles podem, se eles quiserem, dizer, não, essa decisão nós não aceitamos, volta, vamos discutir de novo essa situação aí. Ok? Agora, para entrar como membro oficial, tem que um desses sair. E não tem tanto interesse desses saírem, né? O Brasil é um que tem vontade de muitos anos de participar, de fazer parte desse conselho permanente. Já fez parte desse conselho eletivo, né? Desses 10 aqui que entrou, terminou o tempo, saiu, né? E aí vai sendo eleito na Assembleia Geral esse grupo aqui. Então, tá claro?
esse Conselho de Segurança que toma as decisões mais importantes que existem, que a ONU pode tomar. E quem faz parte? Inglaterra, Reino Unido no caso, né? Estados Unidos, Rússia, França e China. Certo? Então, entre a situação, o pessoal que nós estávamos conversando sobre esse negócio da ONU dar dinheiro, ela tem a dimensão que ela faz os projetos e dá o dinheiro, mas também, Enzo, ele tem um fundo monetário, um dinheiro interno, num banco chamado Banco Mundial, né? Que talvez ela não dá o dinheiro, mas ela empresta o dinheiro para os países que precisam, certo? Aí os países fazem um projeto e nesse projeto o país vai lá e pega emprestado o dinheiro que precisa para fazer as ações no mundo. Claro, ações pela paz, ações pela... Mas aí, no caso, esse dinheiro teria retorno, né? Teria... retorno e juros. Entendeu? É um empréstimo. Ele seria, assim, dizendo, ele seria emprestado, mas seria devolvido, né, ao longo do tempo. Né, tem data para pagar e tem juro que vai cobrar em cima do dinheiro que pegou emprestado. Certo? É o FMI, Fundo Monetário Internacional. O Brasil pegou dinheiro emprestado nesse FMI a vida toda, né? A vida toda teve esse dinheiro emprestado lá. E foi pago no governo do PT. Tem dinheiro emprestado desde muitos anos, desde o tempo que o Brasil virou república, mas no governo do PT que foi o que pagou a dívida toda, não ficou devendo nada para o FMI. Né? Então, fala o que quiser dessa situação aí. Aí, olha só, para que esse dinheiro existe? Esse fundo existe? Promover a cooperação monetária internacional, favorecer a expansão equilibrada do comércio. Entendeu? Então, ou seja, o Brasil precisa produzir, precisa de ter emprego, precisa de fortalecer o comércio. Mas os nossos comerciantes não têm dinheiro. O Brasil também não tem dinheiro para dar para eles. O que o Brasil faz? Vai lá no FMI e pega o dinheiro emprestado e cria aqui uma indústria, cria aqui uma coisa que vai gerar emprego, vai gerar produtividade, vai gerar trabalho para as pessoas, etc. Certo? E claro, como o Enzo acabou de falar aí, o Brasil vai pagar, né, as parcelas desse financiamento ao longo do prazo do contrato que foi determinado ali. Só que, viu, Isis Paula, ele não simplesmente empresta como qualquer banco emprestando, não. É um empréstimo, o juro é muito mais baixo, o prazo para pagar é muito mais longo, mas aí fala, mas, ô Brasil, você quer dinheiro para quê? Não, é porque eu quero fazer uma formação dos trabalhadores do Brasil, dando curso Pronatec para todo mundo, de graça, e todo mundo vai ter com diploma. Aí o que o FMI fala? Olha, mas tem um probleminha. Eu andei lendo as leis trabalhistas do seu país e vi que o povo está aposentando com 60 anos de idade. Eu te empresto o dinheiro, mas você muda a lei do seu país e põe o povo para aposentar com 65 anos de idade. Vocês estão entendendo a proporção de uma decisão dessa? E eles fazem, e o Brasil faz, atende à necessidade. Entendeu? E muda a lei assim. Beleza? Tá claro? Então, é internacional, mas define, tanto amparando quanto alterando a estrutura dos países no mundo afora. Certo? Aí, outra instituição ali dentro, está vendo aqui, gente, esse presidente aqui da época do Brasil, conhecem? Essa aqui é a Organização Internacional do Trabalho, que é uma outra agência dentro da ONU. Tem o FMI, mas tem essa Organização Internacional do Trabalho. O que eles querem fazer? Respeito ao direito dos trabalhadores no mundo, certo? E aí tem toda essa relação internacional do país com a organização internacional, mas também o país é obrigado a tomar as medidas por meio das leis para estar de acordo com essas ideias internacionais da ONU. Beleza? Então, mais uma das agências que faz parte do processo. Então, vimos a questão do dinheiro, agora da organização do trabalho. Ainda tem a da organização da saúde, do comércio, da indústria, entendeu? Então tem várias organizações aí que faz parte da ONU. Agora chegamos à saúde. Organização Mundial da Saúde, que é o quê? Para elevar os padrões de saúde no planeta. Isso em qualquer época da vida, né? Para melhorar os padrões de saúde no planeta. Nesse momento, a única coisa que se pensa na saúde é
pandemia do coronavírus. Mas é claro que as campanhas contra dengue, inclusive semana passada, não sei se vocês ficaram sabendo, eu estava com dengue e foi muito sofrido, graças a Deus hoje eu estou bem. Mas assim, eu pensei que eu ia morrer, como quase toda doença que a gente sofre assim, né? Mas as campanhas todas contra a malária, a desnutrição, né? Enfim, várias campanhas que ainda estão ativas, que continuam ativas, porque são problemas mundiais, né? Não são pandemias, mas são endemias que estão aí para tudo quanto é lado. Você está vendo aqui, quem é esse cara aqui? Vocês lembram dele, gente? Esse moço aqui? Não. Esse aqui era um piloto de Fórmula 1. Com essa dica, vocês lembram? É o Ayrton. Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil, justamente, né? Que tem instituições que levam o nome dele com essas finalidades aí linkadas, né, internacionalmente para a promoção da saúde, tem da educação também, né, o Instituto Ayrton Senna. Para tratar das criançadas, né, das crianças, nós temos um órgão dentro das Nações Unidas, da ONU, que é o UNICEF. Né? Então, é um fundo das Nações Unidas com a única finalidade, amparo às crianças. Aqui, não sei se você já ouviu falar da Pastoral da Criança, da Igreja Católica aqui no Brasil. Então, ela é vinculada ao UNICEF nessa situação aí, né? A instituição, tanto quanto a ONU, quanto a própria Igreja, organiza aí dinheiro para que faça projetos para promover saúde, educação e nutrição das crianças e adolescentes do mundo inteiro. Entendeu? Então, é importante entender essas secretarias, né? A gente vê notícias sobre isso aqui no jornal e verifica que todas elas são ligadas à ONU. A dimensão da agricultura, sabe? Foi aqui que eu li aquele negócio que eu falei para vocês da horta sustentável integrada ao galinheiro. Entendeu? Foi nesse site do site da ONU que tem vários e vários projetos que podem ser aplicados no mundo todo, né, com essa finalidade aí. Aqui no caso, olha, para a agricultura e a alimentação, melhorar os níveis de nutrição, melhorar a produtividade agrícola e as condições de vida da população rural. Aí eu posso dar até um outro exemplo de vida meu também, esse já deve ter uns 20 anos, que ocorreu. Era um projeto de criação de codornas. E a gente fez esse negócio lá em Mineiros, Goiás. Eu falo assim, era uma secretaria dentro da Igreja Católica que recebia dinheiro aqui da FAO, né, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, e a gente pegava, então, comprava as gaiolas, e as famílias se cadastravam, e essas famílias ganhavam a gaiola, as codornas e uma quantidade de ração para essas codornas. Toda semana, alguém do projeto passava e recolhia os ovos que as codorninhas botaram na semana, colocava nas cartelinhas, embalava e vendia no supermercado da cidade. Com esse dinheiro, comprava mais ração para as codornas e devolvia essas rações para as pessoas que criavam as codornas. Quando as codornas paravam de botar, as famílias podiam matar as codornas e comer as codornas, né? Fazia parte da alimentação delas. E aí renovava o projeto com novas codorninhas e as pessoas iam ali cuidando dessas codornas, vendendo os ovos, comprando ração e depois comia as codornas, entendeu? Então, um projeto das famílias que estavam lá, muitos desempregados mesmo, então cuidava das codornas. E aí, quanto mais a família dava conta de cuidar de mais codornas eram entregues para aquela família, entendeu? Que aí, quanto mais elas produzissem os ovinhos ali, vendia esses ovinhos e trazia sustento para as famílias. Aí era um projeto integrado ligado à ONU, né? Mas aqui administrado pela Igreja Católica, ali na região de Mineiros. Vocês estão entendendo, gente? Então, ou seja, para que isso? Para que isso? Nós estamos falando muita coisa aqui, mas para quê? Para que fazer um projeto desse? O que vocês acham? Diminuir o nível de, não sei, desigualdade social. As pessoas estão desempregadas. Então arrumam um servicinho para elas fazerem em casa mesmo. Então já resolve a questão do emprego.
Aí vende os ovinhos, dá dinheiro para elas comprar as coisas que elas precisam, ainda manter as codorninhas. E ainda tem a carne da codorna, que é um alimento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer, mas é um alimento assim que se você for na França, você vai pagar caro para comer a metade de uma codorninha num restaurante lá. Entendeu? Então, ou seja, são coisas que podem ser resolvidas, né, de alguma forma aí. E aí nós temos uma instituição internacional a nível mundial que está preocupando com o desemprego das famílias aqui no interior do Brasil. Certo? É essa que é a questão que a gente tem que verificar para entender esse contexto aí. A gente olha a ONU e olha mais só para a questão da guerra, a questão da paz. Mas tem todas essas questões sociais, saúde, educação, né, que também são departamentos que ali dentro são gerados e trabalham com projetos no mundo todo. Sim, Enzo. Essa questão da ONU, então, desses projetos, atinge todas as necessidades das pessoas, né? Tipo assim, mata a fome, dá dinheiro, né? Pega todos os pontos, né? Não deixa falhar nenhum. Remédio, educação, justamente. São esses pontos aí. E agora aqui uma outra dimensão, comércio, né? Que também é a questão de geração da economia no mundo todo. Aí nós temos a Organização Mundial do Comércio, a OMC, para promover e regular o comércio entre as nações. E acontece alguns absurdos. Por exemplo, teve uma situação no ano 2000 e pouquinho, 2004, se eu não me engano, chegou um container. Vocês sabem que cada caixotinho desse que vocês estão vendo colorido aí é a carga de um caminhãozão, de uma carretona, né? Cada caixotinho desse que parece ser pequenininho aqui é o tamanho do caminhão inteiro. Isso aqui. Chegou um container da Holanda, se eu não me engano, e ele tinha passado pela Inglaterra, tinha passado pelo não sei mais, um país aqui da América Central e chegou aqui no Brasil. Não tinha destinatário, mas tinha que chegar aqui no Brasil, o container. Abriram o container, o que tinha dentro? Lixo. Puro lixo. Entendeu? Então, algum país no mundo encheu uma caçamba dessa de lixo e mandou parar aqui no Brasil. Entendeu? Então, isso tem a ver com essa Organização Mundial do Comércio. Porque aqui, nesses contêineres, chega o quê? As mercadorias. Né? Mercadorias do mundo aí, as importações, e daqui, nesses contêineres, saem os nossos produtos para o mundo todo. Né? E aí, por acaso, alguém achou que podia jogar no lixão do Brasil uma carretona dessa. E pensa quantos mil quilos? Uns 50, 60 mil quilos cabe num container desse, né? Então, ou seja, é muita coisa que mandaram para cá. Mas só fiz essa anedota, né, essa historinha, porque tudo isso aqui é o quê? Coisa do comércio internacional. E a ONU, de alguma forma, ela interfere, ela regulamenta esse comércio entre as nações. Certo? Vamos ver o que mais. A Unesco. Né? Essa aqui é a parte que eu mais estudo dentro da ONU, que é a que diz respeito à nossa realidade escolar, entendeu? Então, é para a educação, ciência e cultura. Então, vez ou outra acontece, chega algum materialzinho aí, você vê que tem esse símbolo aí, ó, um livro da escola, algum caderninho, alguma coisa, chega com esse símbolo. E esse símbolo é justamente esse departamento da ONU, essa agência da ONU, que está para a promoção da educação, da ciência e da cultura, e faz essa cooperação internacional. E aí, Enzo e seus colegas, alguns países contribuem com dinheiro para a ONU, e alguns países recebem os benefícios desse dinheiro da ONU. Entendeu? Então, nós temos países ricos e países pobres. E aí é feito essa redistribuição, essa arrecadação e redistribuição em forma de projetos aí pelo mundo todo. Certo? Então aqui você tem, olha só, os programas, alguns programas, né, que nós temos aqui, que precisa ser atendido. Olha só, as crianças têm que ter todas essas questões aqui. Tá vendo? Então, vamos ver uma legenda aqui. Olha só. Então, aqui, do número 1 ao número 8. Alguns já são intuitivos, não são, gente? O que é esse número 1 aqui?
representa o quê? Que todo mundo precisa ter. Comida. Comida, ao lápis. Educação. Ao tratamento de gênero, brincar, né? Uma gestação saudável e feliz, remedinhos. Medicamento. Né? Esse número 7 eu não lembro o que é, o 8, interação social. Vamos aqui, tem aqui a legenda. Ao 7, ó. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, ó. Tá a árvorezinha, né? Meio ambiente. A questão dos remédios, que é necessário para algumas doenças que não têm cura, como, por exemplo, a AIDS, a malária e outras doenças, mas podem ser tratadas e controladas. A questão do mundo do trabalho, esse número 8 aqui, né? Então, igualdade sexual, valorização da mulher. Então, são todas situações aí que são campanhas da ONU, olha aqui, 8 jeitos de mudar o mundo. Então, à medida que você, aqui no 9º ano do CPMG, olha para uma situação dessas e garante e promove ações tais como essas, nós estamos fazendo o quê? Estamos contribuindo para ajudar a mudança do mundo. Mudar o mundo, né? Então, ou seja, são coisas interessantes que podem não significar nada, né? Esses slides aqui são de um tempo atrás, né? Por isso que está aqui, não tem foto do presidente Bolsonaro aqui, mas é porque também ele não tirou foto aqui, tá? Não deu para atualizar, porque, infelizmente, o nosso atual presidente, ele faz algum discurso ou alguma coisa assim, que ele não é muito afim das questões ligadas à ONU. Mas os presidentes anteriores, você viu foto do Lula lá, numa reunião de abertura. Aqui você tem foto da Dilma Rousseff, certo? Aqui junto com o Barack Obama, que é um dos países membros do Conselho Permanente da ONU, entendeu? Então, olha só, a partir de 1970, vários eventos foram realizados contando com os líderes de vários países. E nesses eventos, tratam dos problemas mundiais. E em cada evento desse, propõe planos de ação para combater. E o que sempre esteve lá, que nunca foi resolvido nos problemas no mundo, Guilherme? De novo, perguntando para você de novo a questão. Sempre teve discutindo sobre fome no mundo. Sempre teve discutindo sobre os problemas relacionados à educação no mundo. Entendeu? Então, ou seja, desde quando a ONU é ONU, esses problemas ainda não foram resolvidos no mundo. Resolveu aqui, resolveu ali, mas ainda é um problema. Fome, tem a poluição, saúde, né, educação também. E as questões socioambientais. Inclusive, então vamos falar mal do nosso presidente, mas foi um fato real, né? Lembra, bem no início que ele se tornou presidente, esteve uma reunião lá, e aí o tradutor, se eu não me engano, é até francês, e aí ele falou o seguinte, então, sobre as medidas que o Brasil está fazendo para preservar a Amazônia. Preservar a Amazônia, porque estava tendo aquela questão lá dos incêndios na Amazônia. Não sei se vocês lembram disso. O que foi a resposta do nosso presidente? Quem lembra? Quem viu essa notícia na época? Ele começou falando, para começar, a Amazônia é nossa, não é de vocês. Então, ou seja, foi uma resposta de muita educação, né? Uma resposta, ele estava lá numa reunião internacional, o mundo todo reunido aí para resolver o problema ambiental no mundo, e um presidente de um país fala, olha, a floresta é minha. Você não tem nada com isso. Entendeu? Então, isso foi um cartão de visita muito negativo, foi uma situação muito sem graça, entendeu? Então, quando eu digo, a gente vê essas fotos aqui desses presidentes que passaram no Brasil, que estão aqui nessas reuniões da ONU, e o nosso presidente atual não está com fotos aqui, não está participando, aí eu estou te contando agora realmente uma matéria, uma situação que faz com que ele não vai estar tão presente aqui, né? Nessas participações aí. Certo? Então, sem causar polêmica, mas tratando de fatos históricos e históricos recentes na nossa história aqui. Beleza? São apenas fatos, professor. São apenas fatos que um dia passa, né? Um dia passa. E assim, eu acho que seria muito mais interessante se a gente tivesse bem alinhado lá na ONU, né? Seria muito mais interessante se a gente tivesse muito bem participando lá. Porque lá trata das questões mundiais e o Brasil também é vítima dessas situações mundiais. Mas é assim, né? Então, olha só. Nós temos aí
tem essas conferências, que eu disse para você agora há pouco, chamei a sua atenção, Guilherme, que diz respeito à questão do problema da fome, a questão da problemas ligados ao analfabetismo, né? Que além de nós termos muitas crianças que não sabem ler, nós temos as crianças que têm diploma, ou seja, que já estão avançados na escola, mas ainda não sabem ler, né? Ou seja, que não têm os conhecimentos necessários em português e matemática, que são padrões internacionais. Então, nós temos muita situação assim, então tem muitos problemas, não estamos resolvidos ainda de todo, né? Então, olha só, essas conferências foi o crescimento precisou acontecer por conta do crescimento desordenado em alguns países pobres no mundo. Entre esses países, vamos citar aqui Romênia, o México, né? E aí, o Egito, olha só, em 94, e esse crescimento desordenado, então o que levou a fazer? Esterilização feminina. Então, muitas crianças pobres e muitas crianças pobres engravidando, e esses engravidamentos aí gerando mais crianças pobres. Então, houve algumas medidas mundiais, principalmente nesses países pobres, de ter esterilização feminina, para que as meninas não pudessem ter filhos e, com isso, contesse um pouco o aumento da população pobre no mundo. Em 1994, no Egito, incluiu, né, a importância da melhoria na qualidade de vida da população, e nisso, nos programas de escola, sabe, incluiu o quê? Planejamento familiar. Começa ali falando, olha, gente, pensa bem se você, de fato, está na hora de ter filho, se você quer ter filho, né? Então, ou seja, vamos tomar os devidos cuidados em relação a isso. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma professora amiga minha que trabalha lá no Exato, ela fazia um projeto justamente no 9º ano, né? Um projeto de ciências biológicas. Sabe como é que era o projeto dela? Ela dava um ovo para cada menino. Cada aluno do 9º ano recebia um ovinho. E aí tem um prazo. Ela fez lá um projeto de gestação, né? Aí, aqueles meninos que, vencendo o prazo, conseguia levar o ovo inteirinho para ela de volta, e ela tinha uma marca no ovo lá, uma coisa assim, que a pessoa se quebrasse não podia trocar, não. Aí, a pessoa que levasse o ovo de volta, ela dava um pintinho para a criança, para o aluno, né? Aí, o aluno que conseguisse criar o pintinho e tal, até virar franguinho, aí, belezinha. Aí, se você quiser, então, ter um filho, aí você dá conta de cuidar de um ovo e cuidar de um bebezinho, galinhinha, até ficar grandinho, né? Mas tinha menino que no segundo dia quebrava o ovo. Agora pensa, se você não dá conta de cuidar de um ovo, como é que você vai dar conta de cuidar de um bebezinho, né? Então, ou seja, para os meninos terem noção e consciência da responsabilidade em ter filhos, né? E como é que funciona esse processo. Eu achava muito interessante, todos os anos ela repetia esse projeto, né? Com os meninos do 9º ano, e tem tudo a ver com essa questão aqui. Veja, é uma medida drástica, esterilizar as meninas, logo de uma vez, né? Mas aí, na maioria dos países, principalmente os que tem pessoas mais inteligentes, aí a gente trata isso aqui na própria escola, né? Trata isso como um projeto educacional mesmo, como projeto de vida, né? Você vai ter uma disciplina no ano, você está tendo agora orientação para o estudo, não é? No ano que vem você vai ter uma disciplina aí chamada projeto de vida. E nesse projeto de vida, além de você projetar a faculdade que você vai fazer, tem que projetar também a família, né? Quando é que você vai constituir família, esses processos todos que fazem parte aí da situação. Então, tá vendo, gente? A gente está falando da ONU, Organização das Nações Unidas, e veio com a conversa aqui com ter filho na adolescência ou não ter filho na adolescência. Entendeu? Porque são projetos internacionais, são problemas internacionais que precisam ser, de alguma forma, organizados. Como essa questão do meio ambiente, a gente tem que conversar muito sobre isso, né? Esse meio ambiente. Você já viu aí no CPMG aquelas grandes caixas d'água que captam as águas do ar-condicionado. Vocês já viram, não já? Ou não? Eu tive um projeto, uma horta lá no CPMG, lá em 2017, se eu não me engano, 2016, 2017. Então, o que captava da água daqueles ar-condicionados dava para aguar a horta inteira e sobrava água. Então, todo dia a gente colocou a bomba d'água lá, eles usavam a água para lavar o pátio e para aguar a horta e ainda sobrava água, né? A água que nós não estamos usando da Saniago, por exemplo. Então, veja, um projeto simples, um projeto pequeno, mas que tinha
vários desdobramentos e vários frutos, certo? Então, projeto linkado com o meio ambiente, e a gente é obrigado, né? A gente é obrigado a fazer projetos assim, né? Assim que a gente tiver presencialmente novamente, a gente vai estar fazendo projetos para garantir aí esse desenvolvimento sustentável do mundo todo. E aí o Brasil foi um dos países que teve sede lá na Eco 92, eu acho que você nunca ouviu falar nesse nome, né? Mas Eco 92, que foi uma reunião que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Lá em 1992, criando a agenda do século XXI já, olha, 8 anos antes de virar o milênio, já planejando que o próximo milênio seria um milênio que nós precisaríamos de cuidar do meio ambiente. E o Brasil foi um dos primeiros países, né, a sediar internacionalmente uma reunião da ONU, né, para que pensasse nessa situação. Por quê? Porque o Rio de Janeiro era cidade maravilhosa, é uma cidade que tem floresta dentro da cidade, naqueles morros, naquela coisa toda lá, né? Então, ou seja, não é uma cidade industrial, como São Paulo é. Então, São Paulo nunca poderia sediar uma conferência ambiental dessas, porque São Paulo acabou já com a questão da poluição, e o Rio de Janeiro ainda é esse símbolo internacional aí da floresta atlântica dentro da cidade, né, como o símbolo aí do verde para essas coisas acontecerem. E aí são esses projetos, né, que precisam ocorrer em nível mundial da questão ambiental. Outro problema social gravíssimo, que é a questão do lugar da mulher, o espaço da mulher. E as discriminações que as mulheres sofrem. Guilherme, você está comentando conosco aqui ou falando com outra coisa aí? Estava falando com minha mãe. Ah, tá, tudo bem. Então, ou seja, nós temos situações que tem mulheres que são assassinadas pelo único fato de ser mulher, né? O feminicídio que ocorre aí. E junto com isso, discriminação, mulheres que fazem o mesmo trabalho que homens, mas têm um salário menor do que o salário dos homens. Então, são problemas sociais internacionais que precisam ser, de alguma forma, mudadas aqui. Então, está vendo aqui essas mulheres aqui? Elas estão correndo risco de morte. Por quê? Porque elas estão lá na Turquia. E olha como as mulheres têm que andar na Turquia. Tem que usar o véu, pelo menos o véu. Senão a burca, né? Que é todo o aparato. Então, essas mulheres aqui sem véu, elas correm risco de morte, uma vez que em alguns lugares do mundo elas não têm direito nenhum de se expressar, né? E a situação dos assentamentos, das favelas, dos problemas urbanos que nós temos. Aqui é uma palafita, né? Essas casinhas aqui, feitas em cima dos rios, que sobem e descem. Então, a questão da habitação. Tem muitas crianças. E aconteceu aqui em Porá no mês passado, não aconteceu? Vocês lembram da história do despejo que fizeram dos ciganos, aqui perto de Águas Claras? Eu comentei com vocês na aula. Acho que eu ouvi falar, professor. Pois é, aconteceu, mostrou na rede social. Esses ciganos moram num terreno, pensa bem, gente, um terreno que é da prefeitura, só que os vizinhos estavam implicados com esses ciganos que moravam lá. E eles moram lá já tem 10 anos. Aí os vizinhos implicados foi lá, denunciou na prefeitura, a prefeitura entrou na justiça e o juiz mandaram eles embora. Aí o que fizeram? A prefeitura colocou uma tenda numa quadra lá na Águas Claras, para esses ciganos ficar lá, são 5 famílias, e a prefeitura ofereceu um outro terreno para eles construir as casinhas deles. Eu fiquei pensando, uai, eles não estavam no terreno da prefeitura? Aí a prefeitura foi, destruiu as casinhas deles, para dar um outro terreno para eles? Fiquei meio por entender a situação, né? Mas aí tem toda a questão do interesse dos moradores daquele bairro, aquela coisa toda lá. E eram umas casinhas de tijolo. Meio confuso, não entendi. Então, né? As casinhas lá de tijolo, assentado no barro, tampado. Falta um minuto, tá? Quem falou aí, eu não vi quem é. Agora são 17h24. Nós terminamos 17h25. E aí, essas pessoas foram simplesmente despejadas. Algumas, a prefeitura pagou casa de aluguel para elas, né? 2 famílias foram para casa de aluguel e 3 famílias ainda estão aí, não sei o que está acontecendo com eles. Tinham campanhas aí para pegar dinheiro, roupas, essas coisas para esse pessoal, né? Moravam nessas casinhas sem energia elétrica, sem água encanada, né? E estavam lá, até aí tiraram eles no dia. No dia mesmo foi com as máquinas, derrubou tudo os barracos deles lá,
E aí está a situação. Então, nós temos situações dentro de Iporá, problemas graves aí a ser visto dessa forma. Pessoal... Professor, pode preencher a frequência? A frequência está lá no lugar de sempre, né? No mesmo link que você entrou, Paulo, aqui de hoje. Tem lá instruções para a aula e aí logo a frequência. Então, meninos, amanhã nós vamos ler aquilo que eu falei para vocês, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Para a gente ver um pouquinho o que isso significa, né? Eu espero que tenha sido uma boa aula, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a ONU, né? Sobre esses projetos todos. E vamos Professor, não tem tarefa, né? Não. Então, boa tarde, tudo bom para vocês? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Até mais.